Vamos enunciar então brevemente os capítulos desta história maravilhosa que começou naquele dia 13 de maio de 1917. E vou elencar assim os acontecimentos e documentos mais importantes. Portanto, em 13 de maio a primeira aparição, no dia 17 de maio, que era a quinta-feira da Ascensão, a Nossa Senhora terá aparecido à Jacinta, precisamente na igreja paroquial, que ensinou a rezar as contas, conforme diz o pároco. Portanto, é uma coisa interessante. Quinta-feira da Ascensão. Cá está que este ano não será quinta-feira da Ascensão, mas um outro dia qualquer, um outro dia litúrgico qualquer. Mas nessa altura era, de facto, quinta-feira da Ascensão. Pois o pároco interrogou as crianças em 27 de maio, a segunda aparição 13 de junho, o segundo interrogatório foi em 14 de junho, a terceira aparição em 13 de julho, a primeira fotografia, ou primeiras fotografias, foi em 13 de julho, também, no mesmo dia. Depois o terceiro interrogatório do pároco, depois do dia 14 de julho. Os interrogatórios do administrador no dia 11 de outubro e depois também, depois do rapto e da prisão dos pastorinhos, foi também os interrogatórios que ele fez em Vila Nova de Ourém. O pároco, a propósito deste rapto, escreveu 3 cartas a diversos jornais, um de índole regional, que era o Oriense, que se publicava aqui em Vila Nova de Ourém, ou em Ourém. O outro foi à Ordem de Lisboa, e outro foi ao Mensageiro. Portanto, um de ordem concelhia, digamos assim, era o jornal da Vigararia de Ourém, portanto era do clero, aqui do Conselho de Ourém, da Vigararia de Ourém. E o Mensageiro era o órgão do distrito de Leiria, digamos assim, foi aquele jornal que foi fundado para a restauração da Diocese, e, portanto, o Jornal de Lisboa, a Ordem, foi uma carta que foi mais ou menos idêntica, com algumas diferenças. Os pastorinhos, portanto, regressaram em 15 de agosto. A quarta aparição foi no dia 19 de agosto, não se pode pôr em dúvida, apesar da Lúcia fazer uma certa confusão, mas não se pode pôr em dúvida que foi no dia 19 de agosto. Depois o quarto interrogatório no dia 28 de agosto. No dia 23 de agosto foi uma intervenção do Tomás da Fonseca no Senado, portanto no Parlamento. Foi a primeira vez que este assunto foi ventilado no Parlamento, em Lisboa. Este Tomás da Fonseca escreverá depois um livro furibundo contra Fátima, chamado Na Cova dos Leões. Na Cova dos Leões. Teve um outro título, mas este é assim o mais arremetido. Há uma carta muito linda de um soldado na França, que diz que tinha recebido, ou que tinha um colega dele, um camarada ido daqui de Fátima, lhe contou que Nossa Senhora tinha aparecido à filha do Sr. António dos Santos, o Sr. António Abóbora. E então aquela carta é lindíssima. Quando chegarmos a essa altura vamos lê-la, que também não é muito longa. A visita do Dr. Carlos Mendes, já falei aqui nele, o grandalhão, em 7 de setembro, depois a carta de namoro que ele escreveu à noiva, a Dona Maria dos Prazeres, depois os pastorinhos que foram fotografados também atrás da casa do Francisco e da Jacinta, no dia 13 de setembro, a quinta aparição de Nossa Senhora em 13 de setembro, depois vários depoimentos, a ida da Lúcia e da Jacinta à Reixida, de onde voltaram cerca do dia 23 de setembro. Depois o primeiro interrogatório do Dr. Formigão aos pastorinhos no dia 27 de setembro. O segundo interrogatório dele em 11 de outubro. O terceiro foi no dia 13 de outubro, depois da aparição. As 13 fotografias do século. Encerrou-se o período das aparições e depois continuaram os interrogatórios do Padre Lacerda, do Dr. Formigão, o inquérito vicarial de Porto de Mós, que foi no dia 25 do 10, sobre o 13 de outubro,
o 5º interrogatório do Dr. Formigão aos videntes e ao João Marto no dia 2 de novembro, o 6º interrogatório do Dr. Formigão à Lúcia no dia 3 de novembro, depois um ofício do arcebispo Mitilene ao Parco a mandar que ele fizesse um inquérito sobre os acontecimentos também, os depoimentos do Dourém. E chegamos então ao dia 13 de maio de 1917. O padre Lacerda, no interrogatório que fez aos pastorinhos, perguntou se tinham ido à missa no domingo anterior e onde. E a Lúcia apenas respondeu à primeira parte da pergunta: tinha ido à missa, que era domingo, na primeira aparição. Esta é uma informação muito breve e é verdadeiramente, tinham ido à missa nesse dia. A outra informação é que é muito curiosa, que o Dr. Formigão também perguntou à Senhora Maria Rosa, como sabem era a mãe da Lúcia, no dia 11 de outubro, um bocadinho tarde já, a propósito do vestuário que os pastorinhos levavam para a cova da Iria. Como é que as crianças têm ido vestidos? Estamos no dia 11 de outubro. Têm ido vestidas. E ela disse: lenço branco, uma vez amarelo, saia branca. Quando lá vai de propósito. Da primeira vez, mal vestidas. Na redação definitiva deste interrogatório, o Dr. Formigão acrescentou a esta resposta: da primeira vez iam mal arranjadas, como andam quase sempre os pastores. Não é de admirar. Embora fosse um domingo, mas não iam realmente com o vestido de domingueiro para o monte, para a cova da Iria. Então, eu vou ler para já o primeiro documento que nós temos sobre o que aconteceu na cova da Iria naquele dia 13 de maio. Diz o pároco, ou registou o pároco, depois de interrogar a Lúcia aqui na residência paroquial. A Lúcia disse que andavam todos. Isto é quase uns apontamentos, assim, tomados ao sabor de, portanto, as respostas. Todos viam uma mulher. A Lúcia disse que estavam assentados todos e que a mulher apareceu, ficando para o lado da Fátima. Primeiro viram um relâmpago, levantaram-se e começaram a juntar as ovelhas para se irem embora com medo. Depois viram outro relâmpago. Depois viram uma mulher em cima de uma carrasqueira, vestida de branco, nos pés meias brancas, saia branca dourada, casaco branco, manto branco que trazia pela cabeça. O manto não era dourado e a saia era toda dourada a atravessar. Trazia um cordão de ouro e umas arrecadas muito pequeninas. Tinha as mãos erguidas e, quando falava, alargava os braços e mãos abertas. Essa mulher disse que não tivessem medo, que não lhes fazia mal. Este é o primeiro apontamento sobre o contorno da aparição. Depois perguntou a Lúcia: que lugar é o de vosso Messê? E ela disse: o meu lugar é o céu. Para que é que vosso Messê cá vem ao mundo? Venho cá para te dizer que venhas cá todos os meses, até fazer 6 meses, e no fim de 6 meses te direi o que quero. Vosso Messê sabe-me dizer se a guerra ainda dura muito tempo ou se acaba breve? Não te posso dizer ainda enquanto não disser também o que quero. Perguntei-lhe se ia para o céu e ela disse-me: tu vais, e a minha prima também vai, e o meu primo, esse ainda há de rezar as continhas dele. E depois disto abalou pelo ar acima. Os outros ouviram as perguntas e as respostas, mas não fizeram perguntas. Os outros ouviram as perguntas e as respostas. As perguntas ouviu Francisco. Já depois da aparição, da 6ª aparição, se refere pela primeira vez à hora das aparições. O Comércio de Viseu transcreveu um artigo do Diário de Notícias com esta introdução. Foi isto, portanto, em 18 de outubro de 1917. No concelho de Vila Nova de Orém, na povoação de Fátima, 3 pastorzinhos daquela localidade, de nome Lúcia, Jacinto e Francisco, declararam há tempos
que desde quinta-feira da Ascensão, cá está, Nossa Senhora lhes havia de aparecer até outubro corrente, no dia 13 de cada mês e pelas 13 horas. Pelas 13 horas. Se a princípio pouca gente fazia caso deste dito, o que é certo é que, no dizer dos pastorinhos e das pessoas que foram assistindo, o acontecimento se foi dando com uma certeza matemática, que era sempre à mesma hora. No dia seguinte, 19 de outubro, o padre Lacerda interrogava os pastorinhos e registrou em primeiro lugar o que Jacinta lhe disse, entre outras coisas. Dizia a Jacinta: era meio-dia e guardavam as ovelhas quando viram uma senhora vestida de branco, de mãos postas, com umas contas enfiadas no braço. A senhora disse a que horas vinham aí os dias? Que vinha ao meio-dia, declarou a Jacinta, no dia 19. Foi a primeira pastorinha a ser interrogada pelo padre Lacerda. E foi pena, porque se tivesse sido a Lúcia, teria havido mais informações. A Jacinta disse poucas coisas. E depois o Francisco também disse mais algumas coisas, depois da Lúcia. O que faziam os pastorinhos no dia 13 de maio e àquela hora? Foi a pergunta que o padre Lacerda fez à Lúcia e ao Francisco, no mesmo dia 19 de outubro de 1917. Resposta da Lúcia: guardava as ovelhas. Leonor de Avelar e Silva Constância, uma das senhoras que acompanharam Aljustrelo do Dr. Formigão, no mesmo dia 19, descreve o que disseram os pastorinhos. Interrogámos as crianças para saber como se tinha dado a primeira aparição. Responderam com simplicidade que no dia 13 de maio, quando na cova da Iria andavam apascentando o seu rebanho. É claro, tudo isto nós sabemos. O que é certo é que vai-se indicando isto do apacentamento das ovelhas. A 5 de janeiro de 1922, a Lúcia diz assim no escrito já intitulado Acontecimentos de 1917. Andava guardando as ovelhas na cova da Iria, na companhia do meu primo Francisco e da Jacinta, brincando, fazendo um muro à volta de uma moita. José Alves, da moita Simas de Lugar, no depoimento que fez perante a Comissão Canónica do Processo Diocesano em 28 de setembro de 1923, portanto, 6 anos depois das aparições, disse: um dia, no princípio das aparições, a mulher, chamada Maria Rosa das Neves, ia à cova da Iria e perguntou ao Francisco o que andava a fazer. Ele disse que andava a fazer um cerradinho e a Lúcia e a Jacinta chegavam-lhe a pedra. É interessante. Eu faço aqui um parênteses, porque, segundo diz a Lúcia, o lugar onde andavam a brincar, a fazer uma casinha à volta de um muro, um cerradinho à volta de uma moita, e o Francisco era o construtor e as duas, a Jacinta e a Lúcia, eram serventes. A Lúcia disse que tinha sido exatamente no lugar onde está sepultada a Jacinta. E eu tenho uma notícia, tenho pena de não saber, não ser possível por agora ver, foi aí que foi colocada a primeira pedra da Basílica, que foi benzida pelo Sr. Arcebispo de Évora, Dom Manuel da Conceição Santos, em 13 de maio de 1928. Foi ali que foi benzida a primeira pedra e foi assente a primeira pedra. Deve existir também um pergaminho. Quem sabe se um dia se faz uma escavação e se encontra a pedra. Depois da brincadeira, os pastorinhos rezaram o terço. Nem sempre a referência à reza do terço se relaciona com o tempo em que estavam no cimo da colina. Pode ser também que Nossa Senhora recomendou o terço, que Nossa Senhora tinha um terço, mas o que é certo é que há alguns documentos, embora tardios, que vão nesse sentido. Uma senhora, Beatriz Gurjão, que eu acho que seria de Leiria, talvez no dia 18 de outubro de 1917, ouviu a Jacinta dizer que quando estavam de joelhos a rezar, viram a senhora, mas pode ter sido também no momento da aparição. Mas Leonor Constâncio,
Avelar Constâncio, que interrogou as crianças no tal dia 19 de outubro e assistiu ao interrogatório do Dr. Formigão, há aqui uma repetição, embora diga que quando as crianças andavam apacentando o rebanho fez uma grande trovoada, o que é inexato, refere logo a seguir que antes de começar a trovoada, que ela tem por existente, as crianças estavam rezando o seu terço. Dr. Formigão também lhes perguntou em 2 de novembro, quando a senhora te apareceu pela primeira vez, o que é que estavas a fazer? E a resposta, rezei o terço antes de ela vir. O Parque de Fátima, quando registrou os depoimentos dos pastorinhos em 6 de agosto de 1918, baseando-se nos apontamentos de 27 de maio de 1917, afirma: no dia 13 do mês de maio, andando pastoreando as ovelhas, tendo acabado de rezar as contas, o terço, explica ele, o que Lúcia fazia muitas vezes, viu um relâmpago. Ainda o Dr. Formigão, depois, nos episódios maravilhosos de Fátima, que ele publicou em 1921, diz: aproximava-se naquele dia a hora do meio-dia astronómico. Segundo o seu costume, as 3 crianças, depois de se terem ocupado durante bastante tempo nos seus inocentes divertimentos, puseram-se a rezar o terço do Rosário, devoção muito querida dos habitantes daquela freguesia. O mesmo disse ele depois, em 1923, num outro opúsculozinho chamado Os Acontecimentos de Fátima. Finalmente, no interrogatório oficial de 8 de julho de 1924, Lúcia, ela própria, diz: depois de rezarmos o terço, como de costume, começámos a brincar. Imediatamente a seguir, um fenómeno estranho veio terminar a brincadeira. Lúcia, no interrogatório do Dr. Formigão de 2 de novembro de 1917, não se recordava se havia nuvens naquele dia 13 de maio. Mas o Francisco, respondendo ao padre Lacerda, no dia 19 de outubro, dissera que fazia sol. Notem, o Francisco não ouvia, mas via muito bem e observava muito bem. Portanto, a falta de ouvido, não, porque ele ouvia perfeitamente, mas o não ouvir despertava-lhe mais a atenção para as outras coisas. Dizia ele que fazia sol. Mas a Lúcia dissera ao pároco, a quando do seu interrogatório de 27 de maio de 1917, que veio a registar, na última relação do processo paroquial, que datou de 6 de agosto de 1918, que naquele dia não viu nuvens. Portanto, foi um esquecimento da Lúcia, que já tinha dito em maio que, efetivamente, não havia nuvens. O padre Lacerda registou no seu caderno e publicou em um mensageiro o que Lúcia lhe respondeu no interrogatório desse dia. Deu um relâmpago e eu disse: ó Francisco, é melhor irmos embora que vem trovoada. E a resposta do Francisco: não viu relâmpagos. A Lúcia é que viu. Ele não viu relâmpagos. É estranho, não é? A Lúcia é que viu. O Parque de Fátima, na última redação do processo paroquial, sempre em 6 de agosto de 1918, relata que ouviu a Lúcia, no dia 27 de maio de 1917, dizer: viu um relâmpago de que teve muito medo. Começou logo a juntar as ovelhas e a mandar os primos a juntá-las para se irem embora para casa, dizendo que vinha lá trovoada. O Dr. Formigão, nos episódios maravilhosos de Fátima, descreve assim o fenómeno. Apenas tinham acabado de o recitar, isto é, o terço, quando viram de repente brilhar no espaço, a pequena distância delas, a claridade fulgurante de um relâmpago. Lúcia, no escrito de 5 de janeiro de 1922, diz: vimos um relâmpago e disse eu para o Francisco: vamos embora, que está para dar relâmpagos e pode vir trovoada, e voltámos as ovelhas para nos virmos embora. Mais tarde, dirá, em 1924, vimos um relâmpago para o lado do nascente e, receando que viesse trovoada, embora estivesse bom tempo, eu disse ao Francisco que era melhor
irmos para casa recolher o gado. O mesmo Sr. José Alves, no depoimento de 28 de setembro de 23, diz: nessa ocasião a Lúcia disse: deu agora um relâmpago e nós temos água. E as 3 crianças meteram pela encosta. Chegando ao meio da fazenda, diz a Lúcia, em 1922, deu outro relâmpago e vimos uma senhora em cima de uma carrasqueira. Ficámos muito assustados por vermos aquele resplendor que a envolvia. Então disse-nos ela: não tenham medo, porque eu não vos faço mal. Perguntei-lhe eu: de onde é vossa mercê? Eu sou do céu. O que é que vossa mercê me quer? Quero que venhas aqui durante 6 meses e no fim te direi o que quero. Perguntei-lhe pela Maria do José das Neves, chamava-se Maria do Rosário, e ela disse-me: está no céu. E perguntei-lhe pela Amélia e disse-me que estava no purgatório. Já disse aqui há dias que efetivamente falta aqui aquela parte até ao fim do mundo. Não aparece aqui, como não aparece depois noutra circunstância. Parece que houve um problema de ordem moral. Elas tinham morrido poucos meses antes, não tenho aqui a data, esqueci, mas havia um problema de ordem moral. Mas, enfim, aqui diz que estava no purgatório. Se me disse mais alguma coisa nesse mesmo mês, não me lembro. E nisto desapareceu, subindo tão alta que chegou a ponto de não havermos mais. Mais uma vez aqui agora a introdução que o pároco fez àquele apontamento de 27 de maio de 1917. Não vou agora aqui repetir, vou simplesmente dar aqui o diálogo que se trocou entre a Lúcia e Nossa Senhora. Tem apenas umas pequeníssimas variantes à descrição do diálogo que o pároco registou em 1918. São nuances de pouca monta. Não tenhas medo, que não te faço mal. E ficando logo sem medo algum, lhe perguntou: que lugar é o de vossa mercê? Ela disse, e a senhora respondeu: o meu lugar é o do céu. Para que é que vossa mercê cá vem ao mundo? O que vem vossa mercê cá fazer no mundo, é a outra versão, venho cá para te dizer que venhas aqui todos os meses, até fazer 6 meses, etc. Depois, em outubro, no fim de 6 meses, te direi o que quero. Vossa mercê sabe-me dizer se a guerra dura muito tempo ou se acabava breve? Recordemos-nos que a Jacinta tinha um irmão que andava na guerra, mas em Cabo Verde, estava em Cabo Verde. Mas para eles a guerra era em todo lado, não é? E era aquela preocupação do Manuel que estava na guerra. Não te posso dizer ainda enquanto não disser também o que quero. Perguntei-lhe se ia para o céu e ela disse-me, ou então, sabe-me dizer se eu vou para o céu? Tu vais, e a minha prima também vai. E o meu primo, esse ainda há de rezar as continhas dele. Depois abalou pelo ar acima. Disse a Lúcia que a senhora e os seus primos tinham um pouco mais de 1 metro de altura. Disse a Lúcia que a senhora que ela e seus primos viram tinha um pouco mais de 1 metro de altura e vinha vestida de branco. Agora, aqui uns certos problemas que fizeram, inclusivamente, dificuldade ao Dr. Formigão. A maneira como Nossa Senhora vestia. Foi um problema grande que o Dr. Formigão tem várias explicações que ele dá, que estão publicadas no primeiro volume, a respeito da maneira como Nossa Senhora estava vestida. A saia era branca e dourada aos cordõezinhos, ao comprido e a atravessar. E era curta, isto é, não descia até aos pés. O casaco era branco, não dourado. Manto branco, que da cabeça descia até a orla da saia, dourado aos cordõezinhos, de alto a baixo e a atravessar,
nas orlas, o ouro era mais junto. Isto o Dr. Freire e eu andávamos à volta destas expressões, porque são um bocadinho complicadas. Como é que se pode interpretar estas coisas? Houve outros autores que exploraram este assunto, dizendo que Nossa Senhora não era Nossa Senhora, mas era um OVNI. O casaco tinha 2 ou 3 cordõezinhos dourados nos punhos, não tinha cinta, fita ou faixa à cintura. Não era como a Senhora de Lourdes, que tinha uma fita azul. Tinha as mãos postas um pouco acima da cintura e dela pendia um terço branco. Todas as vezes que falava, separava as mãos, pouco mais ou menos à distância dos ombros. Tinha os olhos pretos. É curioso aqui, tinha os olhos pretos e era tão linda no rosto como nunca tinha visto senhora alguma. Quase cegava a sua beleza e nunca se cansava de olhar para ela. Parecia-lhe que tinha meias brancas, não douradas, mas que não dava a certeza, porque para pouco mais olhava do que para o rosto. Até mesmo em uma ocasião, na minha presença, estando também a Jacinta, isto é, diz o pároco, ela volta-se para esta e pergunta-lhe se ela trazia meias, porque não tinha reparado. Nota bene, esta descrição da senhora está no interrogatório relativo a junho de 1917. Aparece no interrogatório. Portanto, além esta descrição, que é de 1918, põe o pároco na aparição no depoimento de 1918 relacionado com a primeira aparição, mas nos seus apontamentos é em junho que vem. Mas é mais ou menos a mesma coisa. O trajo era um manto branco, da cabeça chegava ao fundo da saia, era dourado, etc. Não vale a pena estar a ler, porque é mais ou menos a mesma coisa. Da primeira vez que a viste, não ficaste assustada? Fiquei, e tanto assim que quis fugir com a Jacinta e o Francisco, mas ela disse-nos que não tivéssemos medo, porque não nos faria mal. Disse, não tenham medo, que eu não vos faço mal. A senhora pediu-te em maio que voltasses à covadaria todos os meses até outubro. Disse-te que era em cada dia 13? Disse que no dia 13, de mês a mês, durante 6 meses. Eu vos saúdo, ó Maria, vós sois a esperança dos cristãos. Recebei a súplica de um pecador que vos ama eternamente. Honra-vos de um modo particular e vos põe toda a esperança da sua salvação. De vós recebi a vida, pois que me restabeleceste na graça do vosso Filho. Rogo-vos, pois, que me liberteis do peso dos meus pecados, para que assim possa chegar à felicidade eterna no paraíso. Amém.